Salve, signo de Câncer! Como é que vocês estão, meus amores? Você, minha amiga, meu amigo, como é que você está? E os preparativos para o Natal, para o Ano Novo, como é que estão as coisas aí? Vamos lá para mais uma leitura temporal. Não é uma leitura que vai ressoar com todo mundo, né? Aquele blá 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 todo que todo mundo já conhece, né? Seja mais que bem-vinda, mais que bem-vindo ao nosso canal Flávio Tarot. Eu sou o Flávio Augusto, para quem ainda não me conhece, ok? Bora lá? Vamos lá para mais uma leitura. Signo de Câncer, por gentileza, Tarô. O que teremos aqui para o signo de Câncer? Qual a mensagem do que iremos falar? Clarifica o julgamento, Tarô. Rei de paus, uma decisão aqui de uma finalização, de atender um chamado. Atendendo um chamado aí, cancerianas, cancerianos. Resolver? Vamos lá. Tarô, fala mais dessa situação, por gentileza. Tem algumas questões espirituais aí muito pendentes. Fala da alta sacerdotisa. Bagunçou. Não vou aceitar. Uma lâmina só. Fala da alta sacerdotisa. Ô, louco. Ô, louco, bicho. A estrela no fundo do deck, meus amores. Bom, tem uma transformação espiritual aqui muito grande. Aí a leitura não tem jeito, ela vai puxar muito para o campo espiritual aqui, né? Para transformação mesmo, que já vejo que só pela essa lâmina do julgamento do imperador aqui, já vejo que quem estiver entrando nessa vibe aí para 2024, vai ter uma mudança aí significativa nas suas questões pessoais, nas suas questões de vida, né? A lâmina do julgamento clarificada pela lâmina do Rei de Paus. Ah, mas o Rei de Paus não é energia de Câncer, Escorpião ou Peixes, né? Não é o Rei de Copas, não é energia de Câncer. É um Rei de Paus, é energia de Áries, Leão, Sagitário. Por que o Rei de Paus aqui ao invés do Rei de Copas? Vamos lá. O Rei de Paus, por se tratar de uma energia de fogo, é uma energia de alta conexão com a espiritualidade. Se a gente colocar bem, a energia mais forte presente no universo também é a energia do fogo, né? Haja vista nosso querido amigo Sol, que não está dando uma trégua aqui onde eu moro, São José do Rio Preto. Enfim, o que acontece? O Rei de Paus, ele é uma energia de não que os outros reis não decidam, tá? Mas ele é uma energia de decisão muito concisa, vamos dizer assim, muito... É tipo um rei de espadas, mas o rei de espadas, ele traz uma questão mais para análise ali, né? Mais para uma situação mais lógica, porque é um rei de uma energia mental, e o Rei de Paus, ele já é aquela decisão mais impulsiva. Bom, tem que fazer, vamos fazer, né? Vamos ver o que vai ser. É considerado também o rei que representa os empreendedores também, né? E aqui o Rei de Paus, clarificando o julgamento, me mostra cancerianas, cancerianos numa fase de transformação, mas uma fase de transformação muito impulsiva, muito intensificada, vamos dizer assim, né? Algumas pessoas aqui vertendo para um campo um pouco mais profissional da coisa, porque nós temos o imperador aqui junto, né? Nessa brincadeira, e o imperador é o poderoso chefão, né? É o cara que manda soltar e manda prender aqui, né? E algumas outras pessoas indo muito para o campo aí da espiritualidade, né? E para outras pessoas utilizando as duas situações, inclusive aqui, vamos dizer assim, tá? Essa transformação do julgamento não é qualquer transformação aqui, tá? Não é aquele negocinho de uma transformaçãozinha que vai fazer não. É uma transformação de fato que cancerianas, cancerianos que entrarem nessa vibe, que entrarem nessa energia de transformação, é como se vocês aceitassem aqui, de certa forma,
Se não me engano, é a pílula vermelha, né? A pílula vermelha saindo da Matrix. Não lembro, gente. Me corrijam aí se eu estiver errado. No Matrix tem as duas pílulas que o Morpheus ali oferece. Se eu não me engano, é a vermelha que tira o Neo da Matrix. Seria mais ou menos uma situação dessa, tá? Vocês estariam aceitando, ou vão estar aceitando aqui, um termo de compromisso que vai trazer um processo de elevação muito grande, muito forte. Não é por isso que eu estou falando que, batendo na tecla, que não é uma situação corriqueira, não é uma transformação por simples transformar, não é uma transformação para quem está extremamente aterrado em questões mundanas, 3D somente, trabalho, relacionamento, por que me largou, por que isso, sabe? Não é uma questão, não desmerecendo, pelo amor de Deus, mas falando assim, em comparação, não é uma situação tão rasa assim, né? É uma transformação que obviamente vai auxiliar aqui, cancerianas, cancerianos, na nossa 3D, mas vai dar um sentido de elevação muito maior do que você possa imaginar aqui. Aliás, muito maior do que você já imaginou na sua existência. A alta sacerdotisa veio ao lado do julgamento, né? Trazendo um poder de intuição e manipulação de energia muito forte, onde esse poder de manipulação de energia, e essa é a parte mais complicada, veio clarificado pela lâmina do imperador. E o imperador, assim como todas as lâminas do tarô, tem o seu lado, tirando o sol, né? Tirando o sol, a estrela também não tem um sentido sombra, vamos dizer assim. Tem gente que consegue achar, né? Mas enfim. Todos têm o seu lado luz, o seu lado sombra. E o imperador, ele agindo dentro de um contexto de luz, e não tão somente luz, porque precisa de uma situação de equilíbrio, clarificando essa alta sacerdotisa, me mostra cancerianas, cancerianos com um poder de decisão, com um poder de execução e realização, não só nos campos espirituais, fora da Matrix, mas como até dentro dessa Matrix, de uma certa forma manipulando essas energias ao seu favor, numa intensidade muito grande, é um senso de realização muito forte. Posso dizer que essa leitura não é para qualquer canceriana, qualquer canceriano, tá? São para pessoas que realmente aqui estão sentindo algum tipo de chamado, estão sentindo algum tipo de transformação e até então não tinham nenhum tipo de resposta ou não estavam conseguindo entender, né, alguns fenômenos acontecendo, algumas coisas acontecendo aqui. Vamos clarificar essa situação para a gente entender melhor aqui, cancerianas, cancerianos do meu pequeno coraçãozinho. Tarô, clarifica a lâmina do julgamento com o rei de paus, por gentileza. Isso aí, Flávio, quer dizer que a gente não vai ter problema? Gente, ainda estamos humanos, tá? Ainda estamos humanos. Somos suscetíveis a qualquer tipo de situação aqui da 3D. Clarifica o nome dos partes, aí, ó. Preocupação, não? Rei de Pentáculos, a energia de Touro, Virgem, Capricórnio. Rei de Pentáculos, clarificando um 9 de espadas, já me mostra que algumas pessoas do signo de Câncer aqui, né, não estavam sabendo muito lidar com uma situação de ansiedade ou de preocupação. Né? Pode ser até algumas questões ligadas literalmente ao campo material, onde essas transformações, onde esse chamado, de uma certa forma, estava levando para essa vertente, obviamente, né? Não vou explicar de forma muito estendida, mas eu vou explicar rapidamente como é que funciona o universo e muita gente vai se identificar, tá? Você recebe um chamado, você tem que fazer algum tipo de transformação, você tem que fazer algum tipo de finalização. E você não faz, ou por não querer, ou por não entendimento dessa situação. E o universo, ele sempre vai primar pelo equilíbrio, porque o universo, ele tem um sentido amoral, né?
A moral não quer dizer que ele não pende para nenhum lado, é sempre o equilíbrio, vamos dizer assim. Tá? Então ele vai começar a fazer uma pressão em cima da pessoa. Essa pressão vai começar a atingir o campo material. Depois que essa pressão passa do campo material, ela começa a atingir o seu campo espiritual. Então vai começar a atingir o seu espírito, seu perispírito. Não vou explicar os corpos, obviamente. Quem quiser depois procura os 7 corpos. Enfim. Quando o universo chega, essa pressão chega no nosso espiritual, é onde começam a haver esses tipos de abalos aqui, né? Então a gente começa a perder energia, vamos dizer assim. Nós temos uma parte dos nossos corpos que é onde armazena essa energia vital. E essa energia ela começa a ser um pouquinho drenada. Quando essa energia é drenada, abre campo para espíritos que estão na mesma vibração começarem a encostar em você. Esses espíritos eles vão acabar drenando um pouco mais. Até que se chega no corpo físico. E o corpo físico é a última reação aí desse processo de pressão do universo. É onde começam as doenças, né, psíquicas, doenças físicas, nosso corpo mesmo, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas aqui já estão dentro dessa pressão material, dessa pressão no que tange o material, né? As coisas não dão certo, então o carro começa a quebrar, começa a dar problema no trabalho, de repente você estava com um processo de estabilidade e a situação, de uma certa forma, não está tão estável assim de repente, né? As coisas começam a acontecer de repente aqui. E aqui tem essa preocupação com relação a isso, porque muitas pessoas talvez não estejam compreendendo esse tipo de chamado ou transformação. Chamado não quer dizer necessariamente um chamado espiritual que você tem que largar tudo, trabalhar com espiritualidade. Não, não é isso, né? Mas o julgamento ele traz uma transformação muito profunda que vai te preparar e vai te deixar ali de uma certa forma nua ali, né? Para você finalizar um ciclo e iniciar um novo ciclo na sua vida, né? Tarô, complementa aqui para mim, por gentileza, o 9 de espadas com o rei de ouros. Cavaleiro de copas. Clarifica. Pagem de paus, né? Bom, a gente já começa por aqui. E o cavaleiro de copas, ao lado da lâmina do 9 de espadas, me mostra cancerianos aqui, preocupados com algum tipo de situação que talvez deveria chegar, ou preocupados, tipo assim, seria mais ou menos assim, pô, quando que as coisas vão começar a melhorar? Quando que eu vou sair dessa situação que está me deixando extremamente mal, né? Extremamente debilitado emocionalmente, eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada. Clarificado pelo Pagem de Paus, né? Algo novo, algo que te trouxesse talvez algum tipo de entusiasmo aqui para você seguir a jornada. Só que todo esse processo, tudo isso de uma certa forma, de fato acontece quando se tem a percepção e a aceitação dessa situação de julgamento. Né? Quando você entende aqui que transformações são necessárias, que finalizações são necessárias, que atender chamados, né, são necessários. E esses chamados pode ser um chamado para você se transformar de uma tal forma a que você esteja preparado para um 2024, por exemplo, né? Tarô, fala para mim aqui da alta sacerdotisa com o imperador, por gentileza. Três de ouros, clarifica. Oh, meu Deus. Clarifica 3 de ouros, Tarô, por gentileza. A lâmina dos amantes.
uma dúvida com relação às próprias questões materiais, com as próprias, com relação a trabalho, pessoas, né? Relacionamentos. É como se tudo absolutamente na vida de cancerianos estão se conectando com essa energia. É como se você começasse a ter dúvida com relação a absolutamente tudo. Será que esse trabalho que eu estou fazendo é o trabalho que eu tenho que fazer? Será que essas pessoas que eu estou me relacionando são as pessoas que eu deveria estar me relacionando? Será que esses relacionamentos, não só relacionamento amoroso, mas todos eles, todos esses tipos de relacionamentos, são relacionamentos que são para mim de fato? Será que eu estou no lugar certo? E se eu estou, por que eu estou nesse lugar? Né? O 3 de ouros, ele fala aqui também, né, de uma situação de reconhecimento. Então, cancerianos com dúvida ao seu próprio reconhecimento. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo? Por que eu tomo determinadas atitudes? Por que as situações estão acontecendo e eu não estou tendo controle? Né? E aí também tem a situação, por que não chega algum tipo de auxílio, de ajuda? Todas essas questões dependem dessas questões, né? Todas essas perguntas, elas têm uma resposta, mas essas respostas, elas não estão dentro de um contexto externo, elas estão dentro de um contexto interno, né? Por que o imperador apareceu clarificando a alta sacerdotisa e não o rei de copas, por exemplo? Não desfazendo, né, das outras energias, escorpião, peixe, enfim, não é isso. Mas o imperador, que é a junção dos quatro. Só por mero entendimento, obviamente. Né? O imperador, ele tem o equilíbrio entre todas as energias. Rei de ouros, rei de paus, rei de espadas, rei de copas. Né? E quando ele atinge esse equilíbrio, quando ele atinge essa energia, ele começa a ter percepção do seu próprio poder, mas não do seu próprio poder com relação ao externo, mas do seu próprio poder com relação a absolutamente tudo aqui. É o poder da manifestação, né? É o poder do controle emocional, é o poder do controle mental, é o poder do controle, entre aspas, espiritual. E essas perguntas aqui, né, essas dúvidas todas que cancerianos estão se conectando com essa energia, essas dúvidas são dúvidas extremamente naturais de quem está passando por um processo de despertar. Um despertar espiritual que pode sim ser algo aqui que vai te trazer realizações materiais, inclusive. Porque o que eu percebo é que está tendo muita divergência com relação a isso. Ao despertar espiritual é para espiritualidade. Quem foi que falou? Quem foi da onde foi tirado isso? Se você tem um despertar espiritual e tem uma compreensão da espiritualidade do todo, de como funciona, lógico não como funciona o universo, mas começa a se expandir para essas energias, automaticamente as coisas aqui nos planos terrenos, elas vão começar a ganhar algum sentido também. Então você vai começar a entender por que você está no grupo que você está, por que você está no trabalho que você está, por que você está na família que você está, por que você tem o relacionamento que você tem. Entende? E assim todas as outras coisas. E essas dúvidas, obviamente que o despertar espiritual ele não vai te trazer aqui a resposta para absolutamente tudo isso, mesmo porque as respostas estão dentro da gente, mas ele vai te trazer entendimento de como sua vida pode ser a partir do momento que você tem essas percepções. Bom, eu estou com um grupo de pessoas que vivem reclamando, que vivem desgastadas, que vivem amaldiçoando absolutamente tudo. E eu já não estou mais nessa vibração. Me afasto.
Eu estou num trabalho que é extremamente tóxico, não reconhece, que não tem reconhecimento, não sei o que lá. Por enquanto preciso, mas eu já sei que eu posso buscar outra posição. Eu estou, mas Flávio, é família. É mais fácil ainda. Não, eu tô brincando. Vamos lá. Eu tô numa família assim, porque o meu pai, porque meu pai foi ausente, brigava com a minha mãe, tinha problema com o alcoolismo, escambar 4 e tal. Você vai entender, começar a compreender isso. Não que você vai largar o planeta Terra. Não, não é isso. Algumas pessoas até, né? Podem até, né, entrar nessa vibe, mas não é nenhuma questão de se fazer, de se cometer alguma coisa, não. É simplesmente aquela vontade de voltar, né, sair da Matrix. Não sei por que essa leitura saiu aqui para vocês, de verdade, meus amores, mas se ela saiu é porque ela se fez necessária para algumas pessoas aqui. Tarô, dá o desfecho dessa situação aqui, por gentileza. 4 de copas, ou 4 de pau, celebração, clarifica. Minha Nossa Senhora. Não. Quatro de paus, né? Pode falar de uniões aqui. Uniões, o quadro pau do lado de 13 de ouros, inclusive, né? Pessoas, trabalho, etc., relacionamentos também. Clarificado aqui pela lâmina da morte, né? Calma que a lâmina da morte não quer dizer morte, gente. Calma, né? A lâmina da morte é uma transformação, é uma aceitação de uma transformação. Nós abrimos com o julgamento e fechamos com a lâmina da morte. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Perante o universo, espiritualidade, não sei no que você acredita, enfim. O universo, espiritualidade, vou utilizar esse termo, está te dando um bônus aqui. Um bônus. De você realizar as transformações e as finalizações que precisam ser realizadas sem precisar que o universo haja de uma forma um tanto quanto contundente na sua energia. Flávio, eu já estou passando por isso. Vamos lá. Agora é onde você vai entender por que essa leitura. Você que já está passando por esse processo, que acha que está uma situação de torre, as coisas dando errado, não sei o que lá. Quando uma leitura sai na mesa, é importante a gente ter em mente que o tarô não é uma sentença. Isso é importante. E que as energias na mesa, elas representam que o universo, os cosmos, a espiritualidade está abrindo um campo onde essas transformações elas são facilitadas. Elas são... você tem a possibilidade de entender e de realizar o que precisa ser realizado com mais facilidade. Ou seja, para as pessoas que estão passando isso, é como se o universo olhasse e falasse assim, bom, nós vamos te dar uma folga, tá? Nós vamos te dar uma folga, por quê? Porque você tem umas pendencinhas aí, você precisa resolver umas pendengas aí, você precisa finalizar algumas coisas, transformar algumas coisas, nós vamos te dar uma folga. Mas, nessa folga, procure entender o que precisa ser transformado e realizado. Seja questões de trabalho, relacionamento, família, etc, etc, etc. Ninguém está falando que é para terminar relacionamento, ninguém está falando que é para sair de emprego, ninguém está falando que é para brigar com a família. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não é necessariamente uma finalização, às vezes cabe uma situação de transformação. Por quê? A celebração vem mediante essas transformações. Ou seja, cancerianos, de vocês eu ficaria muito feliz. Por quê? Porque a espiritualidade, o universo está dando uma brecha para que você consiga resolver as questões que precisam ser resolvidas
sem precisar passar por um processo forçado de equalização de energia. Mediante karmas, obviamente. Veja bem, isso é muito importante, tá? Porque existe o plano kármico. O que você plantou, o que você está colhendo. Tá? Como que se queima karmas? Fazendo bem, ajudando as pessoas, trabalhando com espiritualidade, sei lá, fazendo uma coisa. Fazendo coisa que presta. Você queima karma. Até para espiritualidade, isso daí é muito importante ter em mente. Espiritualidade não está nem aí se você está fazendo com puro simples objetivo de queimar karma ou se você está fazendo caridade, essas coisas de coração, tá? Ela não está nem aí, não é um problema dela. Você indo lá ajudar, fazendo, acontecendo, ajudou, queimou um pouquinho de karma. Obviamente que quando há um sentido mais altruísta da nossa parte, né? Creio que a gente queime um pouquinho mais de karma, às vezes a gente estaria queimando. Mas é isso daí. Respeitando o processo kármico, que as coisas começam a funcionar. Não sei para quem foi essa leitura. Espero poder ter ajudado de uma certa forma. Já vou pedir aqui, obviamente, deixar o seu like, deixar o seu comentário, né? Sua inscrição. Você que já fez isso, muito obrigado de coração. Até semana que vem. Um beijo forte, um beijo grande. Obviamente, Feliz Natal, né? Pelo menos isso. Feliz Natal e um lindo ano novo para quem eu não verei novamente. Ok? Beijo. Tchau.